Santo vai te liderar. I wasn't afraid because the Holy Spirit was with me. Então eu não tive medo, porque eu sabia que o Espírito Santo estava Himself comigo. was with me. Que o próprio Deus estava comigo. That is a promise for us. E essa é uma promessa para todos He will nós. never leave us alone. Ele nunca vai nos desamparar. He's always with us. Ele está sempre conosco. You know, I want you just to put yourself in my place Mas eu quero que você se coloque no meu for lugar. a moment. Só um pouquinho. There is a death waiting for you. Tem morte esperando você. Your uncle or your some of the family, they want to kill you. Seu tio ou qualquer outra pessoa da sua família vai te matar. I want you to be honest with yourself. E eu quero que você seja muito honesto com você mesmo. Como você se sentiria? You come now to the church, nobody tell you don't go. Você vai para a igreja e ninguém te fala, não precisa ir para a igreja, não vai para a igreja. Ninguém te diz o que fazer aqui. Sua vida é normal. But I want to tell you, when we go to the church, always we go by secret. Mas lá, a gente não vai para a igreja assim, a gente vai para a igreja escondido. A gente age tudo no secreto. We go without to tell anybody. A gente vai sem falar com ninguém. Sometimes I change my A way gente muda de caminho cada vez que a gente vai para a igreja. because I'm afraid somebody may be following Porque há me. medo o tempo todo que alguém esteja seguindo. I que went alguém to my esteja family seguindo. and I know that death is waiting for me. Então eu voltei para casa e eu sabia que a morte estava me esperando lá. As a humankind, I was afraid. Como homem, eu estava com medo. Humankind, I'm a human, I'm not an angel. Eu não tenho que esconder isso de vocês, eu não sou um anjo. But as a child of God, Mas como filho de Deus, I'm not afraid at all. eu não estava com medo nenhum. Because I know He is with me. Porque eu sabia que ele estava comigo. I went to my uncle. E aí eu fui, cheguei na casa do meu tio. You know, we have a special, I don't know if the same culture here. In our culture, when you go, you have to kiss all and to hug them. Like, Eu não sei como é que é aqui, mas quando a gente chega lá, as famílias são muito grandes, eles têm que beijar cada um, cumprimenta, beija, cumprimenta. and we say that he has a football team. He has many children. E ele tinha um time de futebol de filhos, né? Então eu beijei cada um deles. 10. São 10, na verdade. So I have to say hello for all. E eu tive que cumprimentar todo mundo. Then we sit down. E aí nós nos sentamos. My uncle, he said, come sit near me. E meu tio falou, senta aqui do meu lado. Aí eu, tá, Sit near me. seu lado. So the humans start to be afraid. E aí o homem em mim começou a ficar com medo. And the humans start to plan to have E o homem something. começou a olhar em mim, né? Começou a ver onde que é a porta, onde que I pode. said if I was sitting near him, Se eu sentar muito perto dele, so it's very easy to é touch muito me. fácil dele me agarrar. So I said, fine. Aí eu sentei longe. I told him, no, I'm here, I'm Aí eu good. falei, tá bom aqui. He said, okay, okay. Tá. Then he started to ask me. E aí ele começou a fazer perguntas. He said, I hear you became a Christian. E aí ele falou, eu ouvi dizer que você se tornou cristão, né? Come to the real. With the reality. E aí ele já foi direto ao ponto, falou da realidade. Very clear question. Uma pergunta muito clara. I hear you became Christian. Eu ouvi falar que você se tornou cristão, né? I said, no. E eu falei, não. Then you ask yourself, so you are a Christian or not? Aí você está se perguntando agora, meu Deus, esse homem é crente ou não é? In our language, in Arabic, Mas tem um detalhe que eu preciso explicar para we have two vocês. words. Na nossa língua árabe, há duas palavras para designar cristão. When we say Christian, we mean everyone who is family Christian or he is born again. Quando nós falamos When we say Christian, cristão, isso está relacionado diretamente à família. Então existe uma tradição religiosa. A pessoa, ela nasce numa família, a família é daquele jeito, então ele é um cristão nominal. Ele é cristão porque a família é cristã. another word, A outra palavra para we say cristão believer. é crente, aquele que crê. That means born again. E isso significa aquele que recebeu Jesus. Some people like me or some they are family Christian who accepted Jesus Christ as a Então, Savior and as a é Lord. muito diferente a pessoa vir de uma família de tradição histórico cristão e uma pessoa que toma a decisão por Jesus e se torna um crente em Jesus. Do you remember the Duas palavras diferentes. Do you remember the promise of God? Do you remember the promise of God? Você sabe, lembra da promessa de Deus? He said, don't worry what you're going to speak. Lembra que ele falou para mim? Não se preocupa com o que você vai responder. Eu vou com você. I will send the Holy Spirit. O Espírito Santo vai te fazer lembrar das coisas. E ele vai falar com você. Because I do believe in that moment, God, He reminded me this word. E eu tenho certeza que só pode ter sido Deus que me fez lembrar dessa diferença de palavras naquele momento. Then he started to ask more questions. He want to know, I'm Christian or not.
Que afinal de contas, meu tio perguntou errado. Ele perguntou se eu era cristão. E cristão significa família cristã, e família cristã eu não era. And finally he didn't know. E aí, afinal de contas, ele não I'm conseguiu a Christian resposta or que I'm ele not queria, se eu era crente ou não. Because, Isso ele não perguntou. because it's not, I do believe that God, he did this for a reason. E eu tenho certeza que Deus fez isso por um motivo específico naquele momento. Then he started to ask me about the Bible. Mas aí ele começou a me perguntar sobre a Bíblia. Careful. Cuidado. If I answer right answers, E eu comecei, se eu respondo certo, so he will say, so you are a Christian. ele vai falar, mas como é que você sabe isso? How Você you know the é Bible crente. if you are not Como a é que Christian? você entende o que está na Bíblia se você não é crente? So what do you think? I give him answer wrong? O que você acha? Eu vou responder errado? He asked me why you have 4 Bibles. A pergunta que ele me fez foi essa: por que vocês têm 4 Bíblias? In that time, I was working in the church E eu estava trabalhando na igreja nessa época, when I traveled to my city. quando eu viajei lá para minha cidade na Síria. And they know that I'm working in the church. E eles sabiam que eu estava trabalhando numa igreja. I told him, as I hear in the church, Aí eu respondi: bom, o que eu ouvi lá no meu trabalho, o que eu ouvi dizer na igreja, it's not 4 Bibles. é que não são 4 Bíblias, It's 1 Bible. é uma Bíblia. But there is the real Bible is Christ. E que a verdadeira Bíblia é Cristo. Because the Bible is talking about the story of Christ. Porque a Bíblia fala sobre Cristo. If you read all the Bibles, the four Bibles, it's talking about Christ. Então, na verdade, o que você está chamando de 4 Bíblias são 4 evangelhos, mas eles falam a mesma coisa. It shows all the life of Christ. Essas 4 Bíblias falam da mesma história que a história de Jesus. Foi o que eu ouvi falar. Then he shared with me a story. E aí ele me contou uma história. We have, we are a villager and we have a motor to take the water from the Minha família mora numa vila e nessa vila tem uma bomba d'água. Then he said, I bought this motor to Muslim and he fixed it and he take more money and the motor was not good. E aí ele me contou que um dia a bomba deu problema e que ele levou um amigo dele, muçulmano, e aí a pessoa não só não consertou, como cobrou muito caro e devolveu mais estragado do que pegou. So then I go to the Christian. E aí ele levou até um cristão. He gave me a good job. E aí a pessoa fez bom serviço. This price. O preço era mais barato. He said, I love Christian. E aí ele falou, eu amo os cristãos. This person who said to kill me, he said, I love Christian. Essa pessoa que me mandou eu ir lá porque ele ia me matar, está dizendo que ama os cristãos. He said, not because I'm smart. Não é porque eu sou It's inteligente. not because I was good with him. Não é porque eu fui bonzinho com ele. It's because my Lord. Foi só por causa do meu It's Senhor. because of Jesus. Foi só por causa de He Jesus. said, I will not leave you alone. Ele me prometeu que ele não me deixaria só. I'm with you. Eu estou com você. Wherever you go, Onde você for, I will care of you. eu vou cuidar de você. That is a promise for É a promessa que ele fez. you. Same promise. E essa mesma It's promessa for you. é para você For também. you. Para cada um de vocês. Cada um. Not for me until now. Para mim, até hoje. He will never Ele nunca, ever leave us alone. nunca me desamparou. That is a promise to be E with essa us. é a promessa que ele faz, que ele estaria conosco. I want to tell you this uncle now, if I go E esse meu tio, até hoje, se eu for até lá, a cidade, and visit, if I don't speak se eu about não passar na Christ, casa dele e se a gente não conversar sobre Cristo, he'll be outside. ele fica bravo. This is our God. Esse é o nosso Deus. Then of course all the family they start to talk about me. E aí a família toda ficou falando de mim. They say, no, you have to go back to the Islam. Why you are become a Christian? E aí eles ficaram, que ficou aquele falatório todo, você precisa voltar para o Islã, você precisa se converter. My answer was for them. Mas a minha resposta para eles era uma só. Do you want me to go to the bar? Você quer que eu vá para o bar? Do you want me to smoke? Você quer que eu fume? Do you want me to drink? Você quer que eu beba? Do you want me to take drugs? Você quer que eu use drogas? Then you will be happy. Você vai ficar feliz se eu fizer isso? They said, of course not. Eles, claro que não. I said, so I will not take anything from those. My life now changed. Então tá bom, sossega, porque nessa minha vida agora eu não faço mais nada disso. I love you, all my family. A minha vida mudou, eu amo a minha família. And I really love you. E eu amo vocês. And I want you to know what I knew. E eu quero que vocês saibam o que eu também sei. Because when you will know that,
E quando vocês descobrirem o que eu you will descobri, understand what happened. vocês vão entender o que aconteceu comigo. After God, He blessed me with 2 of my family. They belong to Christ. E logo depois Deus me abençoou que 2 membros da minha família se converteram a Jesus. That is a promise. E é a promessa que Ele me fez. You will be the first in your family, Ele me disse, você vai ser o primeiro na sua and then the família. rest of the family. Depois a família vai vir. I remember my father in the last day when I was in the hospital with him. E eu lembro que no último dia do meu pai, eu estava no hospital com ele. He was not speaking too much. E ele não conseguia falar direito mais. I talked to him. Mas eu conversei com ele. I told him, do you need to know the E truth? eu disse, pai, você precisa saber a verdade. Do you need to go to the heaven? Você precisa ir para o céu. He said, yes. E aí ele falou, I told him, you need to believe in God. e eu falei, você precisa crer em Deus. You need to believe in Você Christ. precisa acreditar em Jesus. Do you believe in Him? Você acredita em Jesus, pai? He said, yes. E ele disse sim, mas eu não sei. The last moment, O último momento, my prayer is that He is in heaven. eu acredito, no último momento, aquela oração que ele falou e que ele foi para o céu. And my prayer that He knew that who is Christ. E a minha esperança é que ele tenha conseguido compreender quem era Jesus. I explained him a little about Christ. Eu expliquei um pouco para ele sobre quem era Jesus. And I pray with him. E eu orei por ele. It's our God. Mas esse é nosso Deus. When He will change you, Quando ele muda você, a sua vida, you will be the first in your family. você se torna o primeiro da sua And casa. the rest will E come. depois o resto vem. And I will never give up. E eu nunca desisti. Keep continue praying for my Eu family. continuo orando pela minha família. In 2011, as you know, what's happened in Syria. Então, em 2011, como vocês sabem, começou a guerra na Síria. It's so hard to talk. E é difícil falar sobre isso. It's so hard. Muito difícil. My country, not because it's my country, but it was a beautiful country. Não só porque é meu país, mas lá era um lugar muito bonito. Because it was most of the people poor, but they starting to have a good life. E as pessoas, elas não têm grandes posses. São pessoas pobres, mas elas estavam começando a se desenvolver e a ter uma vida melhor. And the war E started. aí veio a guerra. And the persecution became more and E a more perseguição se against tornou Christians. mais acirrada contra os cristãos. I have some friend pastors. Eu tenho alguns amigos que são pastores. I share with them about the Islamic State. They are starting to search because they want to kill me. E eles me falaram, desde aquela época, que o Estado Islâmico estava buscando para me matar. They knew that I became Christian. Eles sabiam que eu tinha me tornado cristão. Because I was making a program in the television, Christian television. E eu tinha já uma certa repercussão, porque eu tinha um programa na televisão, um programa cristão. And I worked radio E um programa de rádio também. 6 months. Já fazia 6 meses que eu estava Was nesse programa. all that Christian programs. E eram todos programas cristãos. So they start to search. Então eles começaram a me procurar para me matar. They put my name, we call it blacklist. E eles me colocaram numa lista negra. I said I will not go. I know God is with me. E aí eu falei, não tem problema, Deus está comigo. They want to kill me, let them kill me. Se eles quiserem me matar, que me matem. I know that I'm going to heaven. Eu sei que eu vou para o céu. But all the pastors, my friend, they say, please just leave. Mas todos os pastores, meus amigos, eles começaram a me aconselhar, você precisa sair do país, você tem que sair do país, você tem que sair daqui. Our life was stable, was everything is okay with Nossa vida us. era muito estável, nós tínhamos uma vida confortável. Before I became a missionary, before I became a pastor, I was having a very good job. Porque antes de me tornar missionário, de me tornar pastor, eu trabalhei muito, então eu tinha um bom emprego, um bom padrão de vida. I started to build the company. Eu tinha uma empresa. But 2011, in the time of the war, I take my decision to stop. E exatamente na época da guerra, em 2011, eu decidi deixar minha empresa, deixar todas as coisas e me tornar missionário. To be full time Para ser as a missionary. um pastor de tempo integral. Then I told them, okay, but where I go? E aí eu falei para os meus amigos, tá bom, eu vou para onde então, se eu tenho que sair daqui? Because the Syrians, they are not accepted anywhere in the world. Porque um sírio, ele não é bem aceito no mundo. Then I have a friend, he's from my city, the same city, from Syria. E eu tenho um amigo que é da mesma cidade que eu, na Síria. He said, okay, we have program in Brazil. E aí ele me falou, não, tem um programa no Brasil que você precisa conhecer. Do you like to go to Brazil? Você tem vontade de ir para o Brasil? I said, okay, let's try. Eu falei, a gente pode ver, né?
And we fill the application. E aí nós preenchemos os documentos. And we start to share with our E friends. nós começamos a contar isso para os nossos Say, amigos. we're going to Brazil. E aí falamos, a gente vai para o Brasil. Brazil? Brasil? Why Brazil? Por que vocês vão para o Brasil? You are running from the death and you're going there to Está death. fugindo da morte aqui, quer encontrar a morte lá? Say, why? Por quê? Say, because Brazil is full of drugs. Porque seu Brasil está cheio de And there is drogas, rebels está cheio de bandido, traficante. everywhere. Todo lugar que você andar no Brasil. Then me and my wife, we start to talk. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa, falei, gente, mas isso é verdade? So what do you think? We go or not? E o que a gente faz agora? A gente vai ou não? Because for us, Porque para nós, all Brazilians are rebels. When we see any Brazilian, so he is rebels. We have to be tá, careful. a ideia que a gente tinha, que eles passaram pra gente, é que todos os brasileiros eram bandidos. Todos. Todos. Then we have the visa. Então a gente estava com muito medo, e aí chegou o visto. We have 2 cars and the house. E aí a gente pensou, bom, a gente tem a casa, tem We sold 2 the house. carros, vamos vender tudo. And we bought the ticket and we said we need to go. Mas aí a gente pegou o dinheiro, comprou a passagem, falou, a gente vai. We said, God who walked with me 20 years, we're going to continue. E a minha oração e meu pensamento era, o Deus que andou comigo por 20 anos vai andar comigo no Brasil. So all the time when we are waiting for the ticket and for the visa, all the time the people say, are you crazy? Are you losing your mind? Why are you going there to Brazil? Todas as pessoas, elas olhavam pra gente enquanto a gente estava esperando o visto e comprando a passagem. Toda vez que a gente falava o nome Brasil, era um apavoramento. Vai pro Brasil fazer o quê? Todo mundo no Brasil é bandido, todo mundo é traficante. 5 hours from Beirut to 6 hours from Beirut to Casablanca, Morocco. Durante o voo, a mesma perturbação. 5, 6 horas de viagem de Beirute até Casablanca, no Marrocos. Vamos pro Brasil? Then 9 hours Tem certeza? from Casablanca to Sao Paulo. Depois de 9 horas de Casablanca até São Paulo. Then 1 hour and a half to Vila Velha, E to mais Vitória. 1 hora para chegar em Vitória. All the time I was thinking what kind of people we are going E to o see. tempo todo a gente pensando, o que a gente vai encontrar nesse lugar, né? So maybe everyone has a gun. E aí todo mundo lá tá armado, não é You possível. have to be careful. A gente tem que andar com muito They're medo. gonna kill us. Eles vão matar a gente. Sometimes the people I think are crazy. Eu acho que as pessoas são doidas, não é possível. Because they are talking about the Brazil and they've never been in Brazil. Porque eles falavam do Brasil, mas eles nunca tinham vindo no Brasil. They don't know what Brazil is. Eles não sabem como que é o Brasil. The first moment when we arrived at the airport, E aí no primeiro momento, quando a gente desceu no aeroporto, all the time we are looking a around. gente ficou olhando, né? Olhando em volta, desconfiado. We saw brothers, they are waiting for E us. nós fomos os irmãos que estavam nos esperando. I never seen them before. Gente que eu nunca tinha visto. I don't know them. Gente que eu não I conhecia. don't know their name. Gente que eu não sabia nem o nome. But I want to tell you. Mas eu quero dizer uma coisa From para the moment vocês. when I saw them, Do momento que eu olhei para eles, I felt that they are my brothers. eu senti, eles são meus irmãos. You know why? Sabe por quê? Because we have the same spirit. Porque tinham o mesmo We espírito have que the eu. same God. Tinham o mesmo Deus que eu. We have Christ. Nós temos a Cristo. I want to tell you, after 10 E eu months, quero te dizer que depois de 10 meses aqui no Brasil, if they give me a visa to America, se eles me dessem visto para os Estados a visa to Unidos Brazil, e visto para o Brasil, and they said, where you want to go? e eles falassem, pode escolher, I want to be honest with you. eu vou ser honesto com vocês. I want to come to Brazil. Eu quero ficar no Brasil. Because the Brazilian people are so lovely, so friendly. Que o povo brasileiro é amoroso, é amigável demais. You are great people. Vocês são umas pessoas ótimas. God, He wants something from you. E Deus quer alguma coisa com vocês. He wants you to do the great mission. Ele quer que vocês cumpram a grande comissão. Not only here in your city, Não só aqui na cidade de not vocês. only in Espírito Santo, Não só no Espírito Santo. not only in Brazil. Não só no Brasil. God, He wants to use you Mas Deus quer usar to vocês serve Him around the world. para servir a essa missão no mundo todo. I want to tell you, over there in the Middle East, E eu quero falar para vocês que lá no Oriente Médio there is a brothers and sisters there. tem irmãos e irmãs They cannot worship God as you que worship não Him. têm a liberdade de adorar a Deus como vocês adoram. They don't have the freedom as you have. Eles não têm a liberdade que vocês têm.
They cannot even go to church. Eles não podem nem ir para a igreja, Because principalmente agora. many churches get destroyed. As igrejas nem estão mais lá, já foram queimadas, destruídas. After a while, you're going to see some pictures. Depois eu vou mostrar umas fotos para Every vocês. time I look at it, Todas as vezes que eu olho para essas fotos, my heart is heavy. parte meu coração. Because my city, Porque a minha cidade, my country, o meu país, my brothers and os sisters, meus irmãos e as minhas the irmãs, churches in the Middle as East igrejas no Oriente Médio, are destroyed. essas igrejas estão destruídas. They need your prayer. Eles precisam da sua oração, They need your support. eles precisam do seu apoio. They need your prayer. Mais do que tudo, precisam da sua oração. They are calling you Eles estão clamando, to pray for him. estão pedindo, orem por nós, orem por nós. Don't forget, from now, De hoje em diante, you have to pray for them. não esqueça mais de orar pela Because igreja they do Oriente are your Médio. brothers and sisters. São in seus Christ. irmãos e suas irmãs em Cristo. They need your prayer. Eles precisam de oração. You know, it's not easy to have a service every Sunday and to go to church normal and just like that. You cannot go to the church. Sabe, numa situação como essa que eles estão, eles não podem frequentar a igreja, eles não podem congregar, eles não podem ficar juntos. Isso é muito difícil. In 1995, Em 1995, I drank water, eu tomei água, life water. a água da vida. That water is never, I'm never thirsty from that moment. E daquele dia em diante eu nunca mais senti It sede. was Jesus who gave me that. Que foi Jesus que me deu essa água. I'm going to read from the Bible Nós vamos ler, to finish. só para finalizar, em João 4, 7 a 13. Eu vou ler. Veio uma mulher de Samaria